minutinhos, talvez um pouquinho menos, convidar quem está acompanhando por um breve instante, fechar os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando o amparo, o fortalecimento dos amigos e benfeitores espirituais para a tarefa, para essa live, para essa exposição virtual, pedindo ainda a permissão de Deus, nosso Pai, para que possamos extrair o melhor aprendizado proposto essa manhã e que possamos, em sintonia com o plano espiritual, melhor compreender e recepcionar as lições dessa manhã. Muito obrigado, Pai bendito. Muito obrigado, amigos e benfeitores espirituais. E se conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, para quem ainda não estava, mais uma vez, bom dia. E hoje eu gostaria de começar relembrando uma historinha que está lá no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. E claro que a gente não vai falar com a mesma narrativa, com a mesma detalhes da história do livro por causa da narrativa, mas a base é a mesma. Conta-se que certa vez um monge, um conhecedor das escrituras, quis ensinar ao seu pupilo, ao seu discípulo, sobre algumas lições e convidou ele para esmolar e pedir auxílio para o templo nas ruas. Eles começaram a pedir para um, para outro, uns davam, outros não, até que chegou um momento que eles pediram para um homem e o homem começou a achar ruim com eles, começou a tirar pau, pedra, correr atrás dele, eles fugiram, o discípulo olhou assim meio desconfiado, o orientador falou: calma, vamos acompanhá-lo. Acompanharam e viram mais à frente que, na realidade, aquele homem era louco, que ele fazia isso com todas as pessoas na rua. Daí o mestre falou para o discípulo: tá vendo? Guarde a lição. Continuou mais à frente, continuaram pedindo, uns davam, outros não davam. Até que pediram para um homem que olhou, direcionou para eles um olhar frio, seco e sequer se deu o trabalho de responder. O, seguiu o caminho, o discípulo, algo consternado, virou para o orientador e disse: não disse, olhou, e o orientador: calma, observemos mais um pouco. Seguiram o homem, viram que o homem entrou numa casa movimentada, cheia de gente, e começaram a perguntar ali, até que ele ficou sabendo que aquele homem tinha acabado de perder a sua filha. E ele estava indo justamente para o funeral dela. O orientador olhou para o discípulo, está vendo? Guarde a lição. Continuaram a pedir, uns davam, outros não. Até que pediram para um homem que começou a achar ruim com eles, chamá-los de sem vergonha, trambiqueiro, malfeitores, que ameaçou entregá-los para a polícia. E eles se afastaram dali, mas ainda aprendendo o ensinamento, continuaram a observar aquele homem. Mais à frente, o homem caiu encolerizado, com dores terríveis, e foram saber que aquele homem sofria de dores terríveis, e ele passava o dia todo com dores estomacais dificílimas. Continuaram a esmolar, ainda uns davam, outros não, até que encontraram um homem que dirigiu a eles palavras duras, difíceis, seco, de ingratidão, e seguiu. Eles continuaram a se perseguir o homem a uma distância, pediram informações até que descobriram que aquele homem, na verdade, tinha passado da condição de senhor para escravo. E ele havia perdido tudo, até mesmo a família, por conta de dívidas. Então ele continuava na condição de escravo. Daí o orientador falou para o discípulo: tá vendo? Guarde a lição. Pois bem, ao final do dia, retornando ao mosteiro, ao templo, o orientador concluiu: guardasse a lição, todos aqueles que nos trataram de forma de mal, de forma agressiva, de forma negativa, guardava alguma moléstia, algum problema dentro de si. Um era um louco vulgar, o outro tinha acabado de perder a filha
para as garras da morte. Um terceiro era simplesmente doente, ele sofria de dores terríveis. E o último tinha passado da condição de senhor à de escravidão. Quando as pessoas nos agridem, concluiu, temos sempre que procurar entender o porquê. Porque longe daquilo que a gente visualiza, muito mais, muitos poréns há. Pois bem, quando a gente fala sobre o exercício da indulgência, ou mesmo do perdão, muitas vezes nós costumamos associar essa ideia com a ideia do esquecimento. Ah, ele me machucou, estou ofendido. Alguém chega e fala, pois esqueça, releve. E aí a gente se questiona se a questão do perdão, a questão do exercício da indulgência tem relação direta realmente com esquecer. Seria a amnésia temporária, a amnésia parcial? Será que é isso? Mas se a gente esquece, a gente não corre o risco de uma hora lembrar e se lembrarmos como fica aquele sentimento que não foi trabalhado dentro de nós. Não é assim? Quantas e quantas vezes nós nos sentimos magoados, ofendidos e simplesmente enterramos fundo dentro de uma cova de nosso coração, algo extremamente ruim para nós e ela fica lá dias, meses, anos, décadas, até que chega o momento que nós temos que exumar, temos que fazer tirar aquele sentimento de lá de dentro. E o quão dolorido é, porque aquele sentimento que não foi trabalhado dentro de nós ficou ali apodrecendo, apodrecendo, acumulando, acumulando, acumulando. Divaldo Pereira Franco nos conta uma história interessante. Ele disse que havia uma das palestras, eu vou ficar devendo o título da palestra, não me recordo. Ele conta que há uns anos atrás ele sofria de angina. E ele até brincava que durante cada palestra, quando ele se empolgava na explanação, dava a sentir aquela dor da angina e ela achava que ele ia desencarnar por conta dela. Até que Joana de Ângeles propôs para ele para fazer um exercício de introspecção, um exercício de se olhar no espelho e se questionar. E ele especificava as etapas do exercício, mas que a ideia básica do exercício era para que Divaldo voltasse para dentro de si mesmo e procurava entender o porquê daquela angina, o porquê daquelas dores, e o Divaldo chegou à conclusão que tudo aquela dor era aquela angina, aquela doença, era fruto de uma mágoa que ele não havia resolvido quando ele era mais novo. E essa mágoa ficou ali, ficou ali, ficou apodrecendo, vamos chamar assim, apodrecendo, apodrecendo, criando miasmas, criando fluidos nocivos, e acabou se transferindo do campo mental para o perispírito, do perispírito para o corpo da físico, e toda aquela toxicidade acabou se instalando como uma angina. E a partir do momento que ele soube trabalhar aquele sentimento, a angina foi melhorando. E para isso a gente cai na questão, voltamos a fazer o questionamento, será que o exercício do perdão, o exercício da indulgência tem a ver com o esquecimento? Vamos pegar um pouquinho a história da humanidade, onde nas tradições religiosas, em especial na parte ocidental de nosso planeta, onde as indulgências, muitas vezes vendidas a preço de ouro, eram nada mais, nada menos do que um perdão dado da boca para fora, onde não se trabalhava nem o ofendido, nem o ofensor, e era mais um protocolo, uma forma para a pessoa sentir um provisório alívio, acreditando que prestes da sua desencarnação, aquela indulgência o teria livrado de todos os rancores, de todas as mágoas, de todos os males que ele havia feito. E qual não era a surpresa de cada um desses indivíduos quando percebia, seja no desencarne ou seja ainda em vida, que na verdade aquela indulgência não resolvia de verdade o problema? Aquela indulgência nada mais era do que um diploma, do que era uma coisa, uma falácia, uma coisa que não tinha sentido, que não tinha efeito prático dentro do indivíduo, no psicológico do indivíduo, no coração do indivíduo.
Então, se a gente começa a raciocinar que se a indulgência, se o perdão não é algo que você simplesmente esquece, nem tampouco algo que você fala da boca para fora, então é um sentimento que temos que trabalhar. Mas se é um sentimento que temos que trabalhar o perdão, então a gente começa a esbarrar numa outra situação, porque por que será que quando as pessoas muitas vezes nos agridem, nos magoam, ou vêm de encontro conosco, nos afetam de alguma forma, nós nos sentimos tão melindrados, tão machucados, tão doloridos, e muitas vezes esse ato da outra pessoa nem é algo tão substancioso, nem é algo tão grande, às vezes apenas foi uma palavra num momento infeliz, ou um olhar um pouco triste que nós não soubemos interpretar, ou uma entonação de voz que nós nos melindramos e a gente agasalha aquilo de forma nociva, e nos magoamos, e nos chateamos, e nos revoltamos, e muitas vezes perdemos até a vitalidade nossa. Mas Edson, perdemos a vitalidade? Perdemos. Observem, e para aqueles que são um pouco mais sensíveis emocionalmente, eu convido a observar quando ocorre alguma coisa com isso, nesse sentido, para conosco, onde as pessoas nos dirigem palavras um pouco mais ríspidas, termos um pouco mais, vamos dizer assim, brutos, como a gente vai se permitindo murchar tal qual uma flor. Se nós pudéssemos pegar aquelas câmeras que filmam de forma diferenciada e que ela vai mostrando o murchar de uma flor, e se nós pudéssemos comparar com a nossa atmosfera, com o nosso humor, com a nossa alegria, vamos dizer assim, a gente vai percebendo que murchamos de forma igual. Mas por que será que isso acontece em coisas tão pequenas? E aí a gente se pergunta: será que não é porque o nosso orgulho está ferido? A nossa suscetibilidade não está exagerada? O nosso melindre não está exagerado? E temos que refletir um pouco mais: será que o outro fez tem a proporção real do que eu estou sentindo? Sair um pouco dessas armadilhas do nosso ego, muito embora até certo ponto a nossa individualidade é algo positivo, mas esse ego arbitrário, onde nos permite ser sensíveis a tudo, é algo extremamente nocivo para nós, porque ficamos tão suscetíveis ao que o outro fala, porque a qualquer coisa ou nós nos revoltamos, ou nós nos chateamos, ou nós nos desanimamos da nossa própria existência, da nossa própria encarnação, do nosso próprio dia a dia, por conta de palavras muitas vezes impensadas do outro. Como diz o ditado, quem bate esquece muitas vezes, e quem apanha lembra. É porque nós ficamos remoendo aquele sentimento, nós ficamos ruminando. Para quem não sabe, ruminar, vocês já viram vaca no pasto, que ela precisa toda hora ficar mastigando, mastigando, mastigando? Por isso que a vaca é considerada um animal ruminante, porque ela fica ruminando, ruminando, mastigando, e a gente fica da mesma forma, ruminando, 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 mastigando aquele sentimento, porque nós não esquecemos aquele sentimento, nós não trabalhamos aquele sentimento. Nosso ego foi ferido, a nossa suscetibilidade foi afetada, a nossa sensibilidade foi exposta, o nosso milindre ficou à flor da pele. Mas nós temos que trabalhar isso, porque esse sentimento é tal qual como aquela história da garota que havia discutido com uma amiguinha dela, com uma colega, e ela chegou em casa, era a melhor amiga. Ela chegou em casa e disse para a mãe: Mãe, não vou mais conversar com a fulana. Ela é uma traíra, ela mentiu para mim, e papapá, 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 papapá. E quem tem filho adolescente sabe do que eu tô falando, o quanto que esse papapá se prolonga, né? Se a gente fosse falar os papapá das revoltas dos adolescentes, 30, 40 minutos de palestra muitas vezes seria pouco. Porque tudo, a fase dos hormônios é tão intenso. E às vezes a gente também é assim, mesmo não sendo adolescentes, não é verdade? Mas voltando à história. A mãe falou: Você tem certeza? Tenho. Falou: Tudo bem. Você não quer voltar a conversar com ela, não quer fazer as pazes, não tem problema. Mas eu vou te impor uma tarefa. Menina, qual?
você vai ter que carregar uma batata contigo. Carregar uma batata, mãe? Sim, carregar uma batata. Aonde você for, você vai ter que estar com essa batata. Daí você não precisa se fazer as pazes com ela, não precisa conversar com ela nunca mais. Você vai ter que carregar essa batata. A menina achou graça, tá bom, se é só isso, não tem problema. E ela levava a batata para cima e para baixo. E ela pôs carinha na batata, pôs cabelinho na batata, levava na bolsa a batata e fazia festa na da escola com a batata. A batata virou o mascote dela, era a maior alegria, virou até uma sensação. Passaram-se alguns dias, algumas semanas, foi passando o tempo, só que a batata começou a apodrecer, começou a estragar, começou a feder. E a menina falou, indignada, falou: Mãe, chega dessa brincadeira. Essa brincadeira já deu o que tinha que dar. Olha como essa batata tá fedida. Olha como ela tá estragada. Olha. E aí a mãe virou para ela e falou: Da igual forma, essa mágoa, esse rancor que você está dizendo, que você está carregando dentro de si, ela da mesma forma ele está apodrecendo dentro de você. Da mesma forma que a batata, ao longo do tempo, ele apodrece, as mágoas, os rancores também, e eles começam a feder e exalar cheiros e exalar miasmas que são prejudiciais a você e à sua saúde. A menina parou reflexiva, a mãe falou: Entende o que eu quero dizer? A garota virou e falou: Entendo. O Pitou foi e acabou refazendo as pazes com a sua amiga. E na conversa entenderam que, na verdade, a coisa nem era tão grande assim, não bastava de uma bobeirinha momentânea. Pois bem, Jung tem um dizer muito interessante que é mais ou menos assim: tudo aquilo que me irrita no outro me revela um pouco mais de mim mesmo. Não sou eu que estou falando, é Jung. Não estou aqui criando polêmicas ou celeumas, mas estou simplesmente propondo um pensamento para que a gente reflita o que muitas vezes me incomoda tanto. Será que é porque eu não tenho algo não trabalhado dentro de mim? Uma atitude que o outro tem e me incomoda tanto? Será que é porque eu ainda tenho que me resolver de alguma forma? Fica a reflexão. Mas continuando na questão do perdão. Pois bem, se o esquecimento não é o caminho, se falar da boca para fora não é o caminho, qual é o caminho então para que a gente possa exercer o perdão, possa ser indulgente para com as falhas dos outros? E eu trago aqui que esse exercício do perdão, o exercício, a prática da indulgência, passa pelo exercício da compreensão. Mas como assim compreensão, Edson? Compreensão. Eu só posso começar a perdoar o outro quando eu começo a entender as coisas um pouquinho que seja pela perspectiva do outro. E o nome disso nós nos damos de empatia. Ou seja, o exercício da compreensão passa pelo exercício da empatia. Mas o que é empatia? Empatia é nos colocarmos no lugar do outro, procurar compreender o posicionamento do outro, procurar compreender o ponto de vista do outro. Sem querer aqui dar spoiler, mas para quem já leu o livro ou assistiu o filme A Cabana, quem não o fez, procure fazer, é muito interessante. Mas esse livro, esse filme, nos traz essa reflexão, a necessidade que nós temos de nos colocar do lado do outro para compreender a atitude do outro. Compreender não é concordar, compreender não é avalizar, compreender não é fazer igual. Compreender é perceber que muitas vezes, e geralmente, aquele outro, quando agiu daquela forma, talvez ele não tivesse muitas mais opções. Não é opção do meu ponto de vista, é opção do ponto de vista dele. É compreender que o indivíduo, quando ele comete um ato, ele é fruto de diversas situações, diversos acontecimentos que ocorreram na sua existência. Joana de Ângeles fala que a psique do espírito é tal qual cebolas. E o Shurek, de forma muito memorável, também fala isso. Que os ogros são como cebolas, e nós somos como os ogros, logo como cebolas também. Ou seja, somos de camadas. Encarnação após encarnação, evento após evento, situação após situação,
que vai se acumulando e muitas vezes vai sendo jogado lá para baixo, lá para o fundo da nossa psique, lá para o fundo da nossa personalidade, vai se acumulando, acumulando, acumulando. Uma vez lá na casa, no Laços, eu vi uma palestrante convidada, que a gente sempre ouve aquele dizer, né, que enquanto nós não caminhamos com as sandálias do passos do outro, nós não temos condições de julgar o caminho do outro. E essa palestrante nos propôs ainda um outro pensamento, que nem quando nós estivermos com o sapato do outro, fazendo o caminho do outro, nós temos condições de avaliar, julgar o caminhar do outro. Por quê? Muitas vezes o outro tem calos que o nosso pé não tem, tem machucados que o nosso pé não tem bolhas que o nosso pé não tem. Tem problemas em articulações que o nosso pé não tem. Então, mesmo se estivermos com o calçado do outro, na estrada do outro, nós não temos condições de julgar a atitude do outro. Mas veja bem, minha gente, nos colocarmos no lugar do outro, compreendermos o lugar do outro é diferente de concordarmos com a atitude do outro. Não sei se vocês já ouviram dizer, perdoe o criminoso e condene o crime. A ideia é essa. Não quer dizer que eu tenho que agir como o outro, não quer dizer que eu tenho que concordar com o outro, não quer dizer que eu tenho que ser igual ao outro. Quer dizer que eu preciso ter uma compreensão das atitudes do outro. E nessa compreensão, quando eu começo a compreender um pouco mais o outro, quando eu começo a exercer essa empatia, exercer esta paciência, exercer, realizar esse exercício de reflexão mesmo em relação ao outro, eu começo a perceber que a coisa não é tão qual o meu mundinho. Quantas e quantas vezes eu não compreendo o outro porque eu não saio da minha caixa, daquela caixa que eu estou acostumado, daquela minha zona. A gente fala que é zona de conforto, né? Mas uma vez eu ouvi dizer, é verdade que na verdade, eu acredito nisso, que na verdade não é uma zona de conforto, porque muitas vezes não é confortável a situação que nós estamos. É zona que nós nos acomodamos, zona de segurança, que nós nos sentimos seguros naquele posicionamento, nós nos sentimos seguros naquela forma de ver o mundo, nós nos sentimos seguros naquela forma de ver as coisas. Nós ficamos tão restritos no nosso mundinho que nós não nos permitimos ampliar a nossa perspectiva em relação ao resto que segue o mundo, ao resto que nos rodeia. Uma vez no livro da Ivone do Amaral, salvo engano, o título do livro é O Cavaleiro de Lumière, faz muitos anos que eu li. E é proposto o seguinte pensamento, que o espírito prudente, cada encarnação dele, ele busca reencarnar numa religião diferente. Por quê? Para que ele possa abordar e compreender pontos de vistas diferentes. E a gente também, a gente precisa nos permitir ver essas formas, esses pontos de vistas diferentes. Leandro Carnal, ele fala muito que ele teme o homem de um livro só. Por quê? Aquela pessoa que lê uma vez um livro e passa o resto da vida se posicionando e se limitando àquele livro. E ele não se dá o trabalho de ler livros diferentes, livros com posicionamentos diferentes, não que seja para concordar, mas para ampliar a sua forma de ver o mundo, para ampliar a sua forma de refletir as coisas. Você não precisa concordar, mas a compreensão se faz necessária. Por que se faz necessária? Porque se nós não nos permitirmos essa prática do exercício da compreensão, essa prática do exercício da empatia, vai acontecer que nem a gente vê muito, em especial em redes sociais, onde o ódio é destilado simplesmente porque o outro tem um posicionamento diferente do meu, porque eu não concordo. E detalhe, o que é ainda mais temerário e triste, por que não dizer, o ódio não é a raiva, a indignação, não é despejada sobre a ideia, é despejada sobre o indivíduo. Um indivíduo que no momento ele está lá com as dificuldades dele, que nós não sabemos qual é, com as experiências dele, que nós não sabemos qual é, com as limitações dele, que nós não sabemos qual é. E nós destilamos uma carga de ódio, de raiva, de rancor tão grande, tão grande, tão grande,
que a gente se questiona onde foi parar o Evangelho do Cristo, onde foi parar as lições da doutrina espírita, onde foram parar as lições da maioria das religiões do mundo. Porque, gente, todos os grandes avatares que encarnaram no nosso meio, não é essa a ideia que eles nos trazem, não é essa a forma de pensamento que eles nos trazem. Muito pelo contrário. Jesus foi veemente contra os vendilhões do templo. Ele foi firme. Ele recriminou aquela atitude. Ainda que questionemos se é ou não, mas vamos supor o pior cenário, que Jesus realmente tenha virado a banca, tirado ali as bancas dos vendilhões. Mas vocês, em algum ponto, ouviram o ódio? Ah, vai falar, mas fala que Jesus pegou o chicote e bateu. Será que foi assim mesmo, gente? Jesus que era o amor em forma de gente, que era a compaixão, a compreensão em forma de gente. Será que era assim mesmo? Mas independente disso, por que será que Jesus, sabendo que Judas o trairia, não o afastou? Pedro negaria, não o afastou? Muito pelo contrário, lhe disse depois: apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Olha a responsabilidade que, mesmo demonstrando as suas fragilidades, as suas indigências, Jesus passa para Pedro. É porque Jesus compreende que nós somos criaturas frágeis. A gente geralmente se coloca na posição do centro do universo, centro do mundo, e todo mundo, a gente acredita que o outro que nos agride, o outro que nos machuca, o outro que nos faz, nós nos colocamos, será que eu também não agrido o outro? Será que eu também não machuco o outro? Será que eu também não maltrato o outro, não ofendo o outro? Será? Cabe a nós refletirmos. A gente fala muito, ouve muito falar em iluminação, se iluminar, seu espírito superior, ser o espírito iluminado, mas seu espírito iluminado não é andar com um lampião, com uma lamparina, com uma lâmpada ao nosso lado, é nos iluminarmos. E para nos iluminarmos, nós temos que trazer luz às trevas, luz à obscuridade. O que é mais, onde nós podemos encontrar mais trevas, mais obscuridade do que dentro de nós mesmos? Dentro dos nossos medos, das nossas revoltas, das nossas indignações, dos nossos egos feridos, egos arbitrários, das nossas revoltas. É lá, em primeiro lugar, que nós temos que iluminar. Porque quando eu me ilumino e eu começo a me compreender como uma criatura falível, eu também começo a perceber que o meu companheiro é falível. E se eu sou falível, ele é falível, eu não posso exigir uma perfeição que eu não possua. Ora, aquele de vós que tiverdes algum pecado, que atirem a primeira pedra. E a começar dos mais velhos, a terminar pelos mais jovens, todos se retiraram. Mulher, onde estão os que te condenavam? Foram embora, Senhor. Ninguém te condenou? Não, Senhor, pois eu tampouco a condeno. Vá e não peques mais. Ora, se Jesus, que era o maior modelo de perfeição que nós temos aqui, tivemos aqui conosco, se Jesus não foi capaz de condenar a mulher que estava em erro, o que dirá nós? No livro Boa Nova, também de Chico, de Humberto de Campos, através da psicografia de Chico, tem uma extensão interessante do diálogo que como eu não havia preparado essa história para essa manhã, não saberia reproduzir toda, mas a extensão do diálogo onde Pedro questiona Jesus, fala, mestre, por que o Senhor permitiu que a mulher adúltera não fosse apedrejada? Porque o Senhor absolveu. A lei de Moisés não diz que a punição para esse tipo de atitude era a lapidação. E Jesus chama Pedro à razão e questiona Pedro quais eram as razões que ele, Pedro, trariam para a condenação dela. Conhecia Pedro, por um acaso, o passado daquela mulher para saber o que de fato aconteceu?
Saberia Pedro das dificuldades que aquela mulher havia caminhado para que ele pudesse julgá-la de tal forma? E além do mais, se estavam tão dispostos a julgar aquela mulher, cadê o homem que estava com ela, que também não estava ali sendo julgado? E ainda mais, porque os hipócritas da sinagoga também não estavam sendo ali julgados? Porque pelo verniz da sociedade passava ileso e aquela mulher tinha que ser apedrejada daquela forma. Se tiver a oportunidade, procure no livro. O diálogo ainda é longo, é extenso e a reflexão é maravilhosa. A necessidade que nós temos de procurar nos colocar um pouquinho mais no lugar do outro, gente. Já fizeram cerca de 2.000 anos que Jesus esteve conosco. Nesse meio tempo, nós também não ficamos órfãos. Diversos espíritos iluminados estiveram entre nós, nos trazendo mensagem de amor, trazendo mensagem de compreensão, trazendo mensagem de paz. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Caibachutel. E aí a fila é longa em todas as religiões. Dalai Lama, independente de religião, Martin Luther King, Gandhi, isso depois. Antes tivemos outros seres iluminados também conosco. Buda, Krishna e tantos outros que a história acabou afogando o nome. E por que que ainda insistimos em nos apegar de forma tão ferrenha, tão insistente com esse nosso ego arbitrário, com essa nossa indignação? E nós nos proibimos de nos colocar no lugar do outro. Nos proibimos de procurar visualizar a existência de forma um pouco diferente. Nós insistimos em nos colocar como vítimas. Gente, nós não somos vítimas. Não somos vítimas. Somos algozes? Eu diria que cada um de nós é um pouco algoz e um pouco vítima, o que nos nivela a todos. Então, que diferença faz? O importante é considerarmos que somos espíritos. Espíritos necessitados de crescimento, espíritos necessitados de aprendizado. Quantas e quantas encarnações nós ainda vamos estar adiando a nossa evolução? Quantas e quantas encarnações nós vamos ficar empurrando com a barriga a nossa evolução? Quanto mais nós vamos demorar para colocar as mãos do leme da nossa embarcação chamada existência e falarmos: eu sou o capitão da minha existência. Eu sou o capitão desse barco chamado Edson, ou cada um o seu nome. Eu sou o capitão, eu vou conduzir, eu vou assumir para mim a responsabilidade e eu vou começar a colher os louros do meu esforço. Quando nós vamos escolher continuar patinando na lama, continuar nos afundando no charco da raiva, do rancor, da indignação, perdendo oportunidades preciosas, lamentando? Talvez os mais novos não lembrem, mas pelo que eu vi aqui, muitas visualizações não são tão novinhos a ponto de não lembrar, mas tudo bem. Daquele personagem antigo da Hanna, antigo não, um pouquinho mais para trás só, da Hanna-Barbera, chamado Had Haha. Tinha Lipe o Leão e Had Haha, onde o Lipe era pura ânimo, pura disposição, puro. E ele bolava mil e um planos e daí via a hiena toda desanimada. Isso não vai dar certo, Lipe. Sempre com pessimismo, sempre com desânimo, sempre com tristeza. Vale a pena nós conduzirmos a nossa encarnação dessa forma? Tudo é questão de escolha, porque não escolhemos procurar mudar a nossa perspectiva, procurar mudar as nossas formas de ver o mundo, de ver as coisas. Nos esforçarmos, trabalharmos para crescermos. Parar. A música até pode ser bonita, mas não sei se recorda daquela música que tinha, que a pessoa cantava Meu mundo caiu, e até a nota musical cai, vai lá para baixo. E quando, gente, a gente vai continuar lamentando Meu mundo caiu e ficar nos magoando, e ficar nos entristecendo à torta direito?
A vida não está como nós queremos? Vamos trabalhar para o possível. Fizemos o possível e ainda não está como queremos? Vamos procurar fazer um pouquinho mais. E nesse meio tempo, enquanto não alcançarmos aquilo que desejamos, vamos procurar apreciar aquilo que nos rodeia, aquilo que nos cerca. Procurar ser feliz também com aquilo que está em nossas mãos. Porque mesmo aquilo, muitas vezes, é fruto de benesse, de misericórdia do Pai Celestial. Porque se fôssemos para encarar de frente todas as sementes, todos os frutos amargos das sementes ruins que plantamos lá atrás, talvez não dessemos conta tão de imediato assim, não. Então vamos ser felizes com o que temos. Nada impede de buscarmos o melhor. Nada impede de nos melhorarmos, mas parar de nos milindrarmos e nos ofendermos tanto com coisas muitas vezes tão pequenas. Não é verdade? Vamos procurar guardar esse pensamento. Procurar superar, porque o ato do outro depende do outro. Eu não posso, muitas vezes, corrigir e ignorar o ato do outro, mas cabe a mim a forma como eu vou reagir ao ato do outro. E cabe a mim também como eu vou conduzir a minha vida. E não adianta quando chegarmos no plano espiritual, quando formos questionados pela nossa própria consciência e falarmos onde estão os talentos que eu lhe entreguei, nossa consciência falar, e eu vou falar, mas consciência eu enterrei numa cova funda porque eu fiquei com medo de utilizar e acabar desperdiçando. E qual vai ser a nossa tristeza quando a nossa consciência falar, pois devia ter trabalhado para multiplicar esse talento. Por mínimo que você se esforçasse, você obteria algum êxito, que era melhor do que deixá-lo enterrado uma encarnação inteira. Então, que possamos ficar com essa reflexão, que possamos nos melindrar menos, sermos um pouco mais empáticos em relação ao outro e um pouco mais senhores do nosso próprio caminhar. Que Jesus possa estar conosco, nos amparando, nos iluminando e nos amparando. Que nossos amigos e benfeitores espirituais possam estar nos acompanhando, nos conduzindo, nos orientando. Eu agradeço a todos que estiveram aqui comigo. Que Deus, nosso Pai, possa nos iluminar, possa nos amparar. E gratos que estamos pelo amparo recebido nessa manhã, te rogamos, Pai bendito, Jesus nosso Mestre, espiritualidade amiga, todo fortalecimento, amparo e sustentação, para que nós, criaturas ainda tão vacilantes que somos, tão inseguras que somos, e tão melindrosas também que somos, possamos nos dar conta da grandeza que somos, da quão luminoso nós somos por dentro, que possamos permitir essa luz brilhar. Brilha a vossa luz, assim como o Mestre disse, que possamos permitir que a nossa luz brilhe. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigos e benfeitores espirituais. E obrigado a todos vocês. Que possamos ser, no dia de hoje, um pouquinho melhor do que fomos ontem. E no dia de amanhã, um pouquinho melhor do que fomos hoje. Muito obrigado a todos. Um beijo no coração de todos. Fiquem em paz.